Alegria, meus amigos, sou o Capitão Bonfim. Vou te dar aquele bisuzaço de história, né? Viajar na história, né? É Brasil, é mundo, é a sua história, é a nossa história. Conhecer a história, saber da história, nos ajuda a não cometer erros no futuro. Até porque a história sempre se repete, né? Então, devido a interesses da burguesia, tudo sempre foi. Pobre manda alguma coisa? Infelizmente não manda, nunca mandou. E ó, como é que funciona isso? Você tendo seus direitos, você lutando pelos seus direitos, você tem condições de mudar a sua própria história. Vamos falar hoje de história do Brasil. Preparado? Brasil Colônia. De 1500 a 1822, nós temos o período colonial, Brasil Colônia, né? Então, a vinda da família real portuguesa, antes só exploração, colônia de exploração, explorar, e manda Portugal. E manda Portugal. Depois virou colônia de povoamento, mas tinha só explorado. Agora vem povoar. Como é que funciona isso? Vamos lá? Alto nível, hein? Essa é a nossa história. A fase inicial, que vai da chegada dos portugueses em 1500 até a criação de governo geral para o território de 1548, nessa fase Portugal tomou posse do território, mas pouco fez para ocupá-lo. A esquadra de Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 22 de abril de 1500, uma longa fase intermediária que vai até o fim do século XVIII, no qual foram instaladas instituições para o domínio do território e uma organização econômica para explorá-lo, o sistema colonial. E uma fase final que vai até 1822, na qual o sistema colonial passou a ser contestado e profundamente modificado, culminando com a conquista da independência. No século XV, Portugal era já um reino autônomo, pois havia expulsado os mouros de seu território, afastar o perigo de uma dominação estrangeira por parte de reinos espanhóis e contava com um poder centralizado na figura do rei. Era, portanto, um Estado nacional. O comércio marítimo com outros países da Europa trazia riqueza para importante classe de mercadores que contava com a proteção do rei e, em contrapartida, pagava impostos para sustentar o Estado. Também a agricultura contribuía para o fortalecimento das condições econômicas do país. Grandes navegações, essas condições incentivaram Portugal e, ao mesmo tempo, lhe permitiram realizar grandes esforços no sentido de organizar expedições para conquistar mais territórios. Daí participar de grandes navegações. No começo procuraram terras mais próximas na África, depois ousaram viajar para mais longe e encontraram terras na Ásia, na América do Sul. Isso tudo interessava muito aos negócios e aos nobres e aos reis, né? Em 1420, o infante João Nobre Dom Henrique, irmão do rei, estabeleceu no sul do país, no Algarve, um centro de estudos e pesquisas reunindo geógrafos, navegantes e outros especialistas em coisas do mar. Foi o conhecimento dali desenvolvido que forneceu a base técnica para as navegações. O pau-brasil e a cana-de-açúcar, né? Ao chegar ao Brasil, 22 de abril de 1500, os portugueses encontraram logo um produto que seria de fácil aproveitamento para o mercado europeu, o pau-brasil. E durante as primeiras décadas se satisfizeram com o achado, levando o máximo possível do miolo dessas árvores, chamado de Brasil, por causa da sua cor avermelhada da brasa, para vender por lá. As ramas desse miolo serviram para atingir tecidos. As primeiras décadas, depois do descobrimento dos portugueses, concentraram na exportação de pau-brasil, e assim chamado por causa da sua cor avermelhada de brasa. As ramas do miolo, né, como foi dito. Os índios, que eram os ocupantes, não entendiam, mas na verdade já tinham uma cultura rica, né? Eles foram subjugados com facilidade, né? Suas técnicas de produção e objetos, né, para a guerra, como bastões, setas e bodogues, eram muito primitivas diante daquelas dos seus
conquistadores e por isso foram dominados com relativa facilidade. A cultura indígena era muito rica, dotados do sentido de aproveitar os recursos naturais, a abundância da terra que podiam aproveitar, não conheciam a pobreza. Algumas tribos praticavam a agricultura, plantando mandioca, feijão e milho, mas em geral não o faziam para comerciar, apenas para consumir diretamente. A existência de certas práticas culturais indígenas, como se alimentar de carne humana, demonstra de maneira muito evidente a diferença do seu modo de vida em relação aos europeus. A conquista dos portugueses no Brasil, foi uma tragédia. Por que uma tragédia? O brasileiro, ele tem sangue indígena. A miscigenação da mistura do homem branco, português, de origem europeia, trouxe essa mistura, Então nós temos sangue indígena, na nossa maioria. E de fato, o que mais ainda o índio sofreu? O índio não tinha resistência para gripe, para doenças da Europa, Então morreu muito índio de gripe, de doenças venéreas, por mais que não se conhecia sobre AIDS, mas as doenças venéreas existiam. Muitos índios não tinham essa resistência, não tinham esse tratamento, e foram dizimados nesse aspecto também. Então, às vezes, uma aldeia inteira toda morreu. Com o avanço, Portugal chegava cada vez mais, precisou ter uma ordem, até porque não se pensava em morar, mas escravizar os índios para conseguir fazer deles, operários trabalhando escravocraticamente. E isso já começou, que o índio nunca aceitou ser escravo. Tanto é que vai vir africanos para o Brasil para serem escravos. Na África já se tinha o costume de escravos, então era negro vendendo negro. E isso era uma realidade cultural. O indígena não tinha isso, ele tinha fartura, ele comia carne humana, mas era o seguinte: eu matei um inimigo forte, eu comendo a carne dele, eu vou ter a força dele. Então isso que é interessante. Vamos guerrear, pessoal. As capitanias hereditárias serão nos primeiros 30 anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral. Em 1548, Tomé de Sousa é nomeado o primeiro governador-geral. Mas vamos lá. Portugal pouco fez para ocupar o território americano que cabia pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494. No início, atribuiu a um rico mercador chamado Fernando de Noronha e o direito exclusivo de vir buscar produtos para comerciar na Europa. Depois, abriu a possibilidade para outros comerciantes interessados. Esses comerciantes criaram feitorias, espécies de quartéis e, ao mesmo tempo, centros de contato com os indígenas. Eram eles que cortavam as toras de pau-brasil espalhadas pela mata e as reuniam à beira-mar, facilitando o embarque nos navios. Esse tipo de exploração deixava muitos pontos na costa marítima sem qualquer vigilância, o que levou navegantes de outros países a quererem tomar parte do território. Então as capitanias hereditárias vão ser exatamente para isso, para controlar, e mostrar, o Brasil tem dono. Foi por isso que em 1530 Portugal promoveu a ocupação e o povoamento das terras. Primeiro mandou uma expedição chefiada por Martim Afonso de Souza. Pouco depois, dividiu o território em 15 áreas e as atribuiu aos negociantes que tinham por tarefa organizar essas grandes pedaços de terra. Eles eram possuidores de donatários para sempre, podendo passar a posse a seus herdeiros e mesmo doar sesmarias, grandes propriedades a quem quisessem. Mas a coroa continuava como proprietária. Alguns vieram, de fato, com colonos e fundaram vilas. Estavam criadas as capitanias hereditárias. O sistema não deu certo, e aos poucos o rei foi tomado de volta às terras doadas. Governo geral. Por isso, a coroa criou o governo geral. Em 1548, para administrar todo o território, atribuindo o cargo de fidalgo Tomé de Sousa, que trouxe consigo padres jesuítas e fundou a capital de Salvador. As terras da América tornavam-se importantes para Portugal.
que via seus interesses comerciais na África e na Ásia sofrerem concorrências, de outros países europeus. Além do governador-geral, a nova administração compunha-se de ouvidor-geral, encarregado da justiça, provedor-mor, arrecadação de impostos, e capitão-mor, vigilância do território. Para administrar a colônia, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Logo após isso, Portugal, em 1572, vai criar 2 vice-reinos, Salvador, Portugal. Por quê? A concorrência era grande, então todo mundo queria cobiçar o Brasil, porque já se sabia que o Brasil era grande, mas grande quanto? O que tem no Brasil? E isso era importante, você saber a relação de como seria, o que estava por vir, vamos explorar. Mas o Brasil já tinha dono, e o dono era Portugal. Então, atenção a esse critério, porque se Portugal desse mole, ia perder. E não tinha nenhuma ocupação, ainda tinha muitos portugueses que resistiam a vir na colônia, morar na colônia, Deus me livre, o quinto dos infernos, que era o que era falado do Brasil. E o Brasil tinha muitas riquezas, mas não se sabia ouro, se tinha prata, ainda não havia sido descoberto nada, mas pau-brasil, de açúcar, e começou a aumentar o processo exploratório. No dia 27 de janeiro, Brasil, de 1563, deixa de ser somente colônia e é elevada a vice-reinado. Então, já começa a melhorar um pouquinho o povoamento, explorar mais, mas povoar, Então, seguiram-se períodos em que houve uma reunificação e depois uma divisão do território. O Conselho Ultramarino, em 1580, Portugal vivia uma crise de sucessão do trono, pois o rei morrera sem deixar descendentes. Filipe II, que já era rei da Espanha, por meio da guerra conquistou também o trono português. Assim, todos os territórios coloniais de Portugal tornaram-se espanhóis, incluindo o Brasil, o período denominado como União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. Em 1640, Portugal conseguiu retomar a liberdade sob a liderança de uma nova dinastia, a da família Bragança, mas sua economia estava arruinada pelo período da submissão à Espanha. Por isso, em 1642, criou-se um Conselho Ultramarino, órgão encarregado de administrar as colônias e tirar delas o maior proveito econômico possível. Isso significou diminuir o poder das câmaras municipais e centralizar mais a administração. A coroa passou a fiscalizar mais de perto a ação de todos os seus representantes na colônia. O papel da igreja era muito importante no poder exercido pela mesma, responsável pelas ideias que povoavam a mente dos súditos da coroa. Tratava-se de um poder imaterial, mas com funções bem práticas sobre os costumes sociais. Afinal, cabia à igreja a educação das pessoas, tarefa de torná-las obedientes aos interesses do governo. Em quase todos os momentos importantes da vida das pessoas, ela fazia um presente. Quando nascia um batismo, casava-se no religioso, morria extrema-unção. E para controle do comportamento do dia a dia da igreja, contava com o instrumento da confissão. Uma condenação moral da igreja podia significar o fim da vida social para uma pessoa. Então, a importância das câmaras municipais que vamos ter, e também da história da igreja, que batizavam ao nascer a extrema-unção, e a subordinação ao governo, que defendia a igreja. As grandes estruturas, grandes propriedades começaram a criar a cana-de-açúcar, a produção de cana-de-açúcar e o problema de Lema. A Europa trazia a essência mercantilista, mas o indígena, quando ele começou a ser adaptado para a lavoura, ele falou, aqui não. E se ele percebesse que ele ia ser tratado como escravo, nem você nem eu, se matava. Não, peraí. O português falou, não tem como não. Vamos precisar trazer escravos para o Brasil. Mão de obra escrava vai ser a solução. E durante um bom tempo a escravidão foi utilizada no Brasil. Até vir a Lei Áurea, bem mais à frente, segundo reinado, vai ter a libertação dos escravos. Mas todo o Brasil foi feito por sangue negro
indígena, mas muito mais o sangue africano. Então nossa miscigenação, o Brasil é um país forte, é um país de força, exatamente pela sua miscigenação. E vai ser aquele momento que o Brasil volta a respirar. Por quê? De fato, economia da China, né? Só água, comida e local para trabalhar. Não quer trabalhar, vai para o tronco. Então o castigo vai ser muito cruel, mas também muitas das vezes para servir de exemplo, né? Se todos os escravos se rebelassem, como é que ia controlar aquela quantidade? 100, 200, 300 escravos, né? Então, vamos servir de exemplo rebelde, né? Para que os outros não se amotinassem e tentassem levar para frente qualquer tipo de separação ou conflito. O engenho é uma unidade complexa, né? O engenho era uma unidade de produção. Além da casa grande, para a moradia dos senhores, das senzalas para os escravos, constituía-se de áreas para plantação de cana, construções para abrigar as moendas, tachos para recolher os caldos, né? Vasilhames de cobre para a colocação de produtos nas caldeiras, casas de purgar. Trabalhavam ali principalmente os escravos nas plantações, mas também os feitores para fiscalizar o andamento das tarefas. O mestre de açúcar, que sabia dar o ponto para branquear o produto. O purgador, os caixeiros do açúcar que embalavam o produto e uma série de ajudantes. Aí, né, invasões francesas e holandesas, né? Porque, poxa, o negócio da China, quer dizer, terra que tudo dá, queremos o Brasil pra gente. As metrópoles europeias lutavam entre si para serem donas dos espaços tornados disponíveis pelos descobrimentos, né? O Tratado de Tordesilhas era só entre Portugal e Espanha, né? Mas e os outros países? A França tentou ocupar a Baía do Guanabara, mandando um grupo de colonizadores, né? Chefiados por um militar Villegagnon para fundar uma colônia na França Antártida. Eles fizeram amizade com os índios tamoios e ficaram ali durante 12 anos, até serem expulsos por colonos portugueses. Cerca de 60 anos depois, durante a União Ibérica, mais uma vez tentaram fundar uma outra colônia, a França Equinocial. Escolheram Maranhão, onde chegaram a criar a cidade de São Luís, em 1612, mas foram expulsos 3 anos depois. As invasões holandesas, essa foi legal, né? Quando os holandeses foram embora, até choraram os índios. Os brasileiros que ali moravam, né? A ocasião mais evidente em que uma parte do território poderia deixar de ser colônia ibérica ocorreu com as invasões holandesas. No século XVII, a Holanda já participava intensamente do comércio do açúcar brasileiro, né? Distribuição na Europa. No século XVI, porém, no início do século XVII, com a União Ibérica, ela fora proibida de manter contato com as colônias portuguesas e espanholas. Em 1624, a Holanda tomou a cidade de Salvador, não conseguindo penetrar no interior, que permaneceu sob o domínio dos portugueses. Ainda assim, ficaram ali quase 2 anos. Em 1630, apontaram em Pernambuco para ficar por cerca de um quarto de século. Dominaram o Nordeste, Sergipe, Maranhão, por meio de eficiente relacionamento com os senhores de engenho, e estes davam crédito e facilidades para a colocação do açúcar na Europa. Os holandeses também ocuparam colônias portuguesas na África, que serviam como exportadoras de escravos, controlando todo o sistema de circulação de açúcar. Eles eram ótimos gestores, né? Em 1637 e 1644, Maurício de Nassau governou o território demonstrando qualidade administrativa, cultural. Vieram homens da ciência, pintores, fundaram centros de estudo, né? Com sua saída, os holandeses mudaram a política de relacionamento com os senhores do engenho, exigindo mais retorno de investimentos. Por isso, muitos passaram a apoiar a reação dos portugueses para retomar os territórios, o que ocorreu em 1654. No vídeo anterior, eu falei das entradas e bandeiras, né? Depois tu dá uma olhada lá, não deixa de ver. Precisou-se entrar mais no território brasileiro. Por quê?
Tratado de Tordesilhas, Brasil, praticamente era todo da Espanha, mas não se tinha conhecimento do que teria para dentro do Brasil. Então, o que define ser Brasil? A língua e etnia, quer dizer, só tem português aqui, é de Portugal. Só tem brasileiros, não tem espanhol, é do Brasil. Então, avançar. E de fato, nesse período ainda vai se usar muito a mão de obra escrava. E também a descoberta de ouro, cada vez mais jazidas de ouro, a colônia e o ouro, né? Então, quer dizer, a procura do ouro, a relação, e também começa a ter o que? As guerras. Paulistas contra Emboabas, Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira, né? As revoltas contra as casas de fundição, porque de fato o ouro, né? O enriquecimento, homens livres começam a ter condições e todos querem enriquecer, todos querem ficar ricos. O Brasil só tem riquezas, né? Agora se descobriu ouro, quer dizer, era pau-brasil, é cana-de-açúcar, é ouro, o que mais tem? Diamantes, rubis? Então isso aguçava a cobiça. E os conflitos foram acontecendo, até chegar o momento importante. A Guerra dos Emboabas, como não havia a presença do Estado na região de Minas, uma verdadeira guerra se travou entre paulistas e emboabas, todos atraídos pela possibilidade do rápido enriquecimento, né? Ficar rico, 1709, onde aconteceu a guerra, né? Teve que acontecer uma criação de uma organização feita na capitania de São Paulo e de Minas Gerais, para poder cessar esse conflito. O ouro no Brasil, durante o século XVIII, graças às riquezas encontradas e à grande população ali concentrada, né, as minas tornaram-se um polo dinâmico na economia do Brasil. São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul foram extraídas tantas toneladas de metais e pedras que encheram cofres de Portugal. Enriqueceram muitos comerciantes ingleses que exploravam aquele país, né? Então, o ouro do Brasil permitiu a Revolução Industrial no fim do século XVIII. E os alforriados, né? Quer dizer, nas Minas Gerais, formou-se uma sociedade diferente da dos engenhos. Embora também ali os escravos fossem a maioria e os senhores se apoderassem da maioria das riquezas, havia um lugar também de trabalhadores livres, que algumas vezes chegou a enriquecer, servindo de chamariz para a vinda de outros brancos e mulatos. Apesar de a metrópole fiscalizar rigidamente e tomar para si grandes quantidades produzidas, houve oportunidade individual de sucesso, direto ou indiretamente ligada à mineração. Por exemplo, produtores de alimentos, artesãos, funcionários e até mesmo alguns escravos puderam comprar sua alforria. A revolta na metrópole. A estrutura básica das relações da metrópole, né, apoiava-se numa clara desigualdade, o poder da exploração da primeira e a obediência e submissão da segunda, né? Por isso, em alguns momentos vieram à tona sérias divergências em Portugal e colônia brasileira, né? E a liberdade, então já se queria independência, se falava independência. Primeiro, revolta dos irmãos Beckman, no Maranhão, 1064, contra as casas de fundição. A Guerra dos Mascates, em Pernambuco, 1710. A Revolta de Vila Rica, 1720. Porém, ao longo do século XVIII, estabeleceu-se a crise do sistema colonial, medida em que Portugal, fragilizado pela dependência de mercadorias inglesas, cada vez mais procurava obter ganhos com o comércio colonial, aumentando impostos exagerados dos produtos que revendia o Brasil. Ao mesmo tempo, impedia o crescimento da economia brasileira por meio de diversas proibições e restrições. As mudanças culturais ligadas ao iluminismo, liberdade, né? Devera se la temem. Inconfidência Mineira, 1792. Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira, será enforcado na praça pública e esquartejado. Então a coroa não parava de querer mais riquezas, decidiu então arrecadar todo o ouro possível. Então violência que fosse necessária não importava, né? Em 1609, os conspiradores foram denunciados antes mesmo de tomar qualquer medida. A coroa os prendeu, sentenciando a morte. Mas só morreu mesmo foi Tiradentes, né? A revolta dos alfaiates, dependendo também de iniciou-se em Salvador, na Bahia, em 1798, uma tentativa de rebelião contra a coroa. Dessa vez, não era a elite, mas os escravos libertos, mulatos, os protagonistas. Muitos trabalhavam com roupas e, por isso, a conjuração baiana, né,
também foi chamada de Revolta dos Alfaiates. Mas como Minas Gerais não ocorreram ações práticas contra a coroa, apenas a difusão de ideias, mas temendo uma rebelião de escravos, como estava ocorrendo em regiões da América colonial, no Haiti, dessa vez Portugal massacrou os rebeldes, enforcando, esquartejando todos os que pudesse. A Conjuração Baiana foi o primeiro movimento que exigiu mudanças sociais aliados à ruptura com a metrópole, né? Então estava cada vez mais sustentável. Então, ao chegar ao Brasil, só tinha cana-de-açúcar para o Brasil. Depois, quer dizer, a ocupação dos indígenas, poxa, o Brasil só dá, é só riqueza. E poxa, trabalho, e não ganho nada, fica tudo para Portugal, não tem como isso acontecer. Até chegar à independência vai ser um longo processo, né? No início do século XIX, o imperador Napoleão Bonaparte, ele declarou guerra à Inglaterra. Portugal era aliado da Inglaterra, logo ia passar em Portugal. Ele só avisou: vou em Portugal, só já correu. Todo o império, né, de Portugal veio para o Brasil de Malicuia, né? O pessoal veio artistas. Por um lado foi bom, né? Porque ainda não tinha essa relação ainda de país, né? Quer dizer, de Brasil ainda era colônia de Portugal. Mas quando a família real vem para o Brasil, tem que ser o quê? Elevado. Aí não tem jeito. O Brasil é elevado a reino. Reino do Brasil de Portugal. É da relação, mas reino, porque a família real mora aqui, como é que a família real vai morar numa colônia? Então todo o processo vai acontecer, mas lento e gradual até chegar à independência. A abertura dos portos termina de vez o período colonial do Brasil, né? Porque o comércio, então vai levar tudo para Portugal? Não. E também esse processo até a independência, que vai ser em 1822, quando Dom Pedro I, independência ou morte, às margens do Rio Ipiranga, ele faz esse pronunciamento, ele já está forçado e obrigado pelos comerciantes locais, pelos empresários brasileiros a tomar uma atitude, porque não tem jeito. De volta, vamos voltar a ser colônia, quer dizer, agora não somos mais colônia, não tem como isso acontecer. Foi um prazer estar com vocês, obrigado pelo carinho, aulão, hein? Faz aquela anotação, exercite, e toda sexta-feira terá um vídeo especial para vocês aí, firme e forte, nesse combate. Forte abraço a todos, Caveira!